E aí, Fala, Diogo. Tudo bom? fala Fernando. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tô ouvindo ótimo, graças a Deus. Deixa E eu aí? ajustar aqui a minha. Tá tudo ótimo. E contigo? Olha, eu tô bem, né? Como te disse, tirei essa semaninha de férias. Que isso, hein? Melhor Outro nível, impossível. né? Outro nível, né? Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Ah, sei. E aí, tá tudo bem? Como é que estão os novos desafios aí? Gostando? Tudo bem, gostando demais, gostando demais. Tô muito Legal, muito feliz. bom. Muita Que coisa bom. boa para fazer, para aprender. Um desafio por dia, mas muito, muito gostoso, muito legal. Que Mas bom. vamos Legal lá, o que demais. Vamos lá. interessa, que tá todo mundo comentando aqui, quanto que custa ter um filho, né? Não é barato Primeiro não, que né, Diogo? nós temos que ser claro nessa pergunta, mas eu vou deixar você conduzir e eu vou te dando Tá. Mas os vamos meus lá. números aqui, as minhas Aham. respostas. Legal. Eu ia começar exatamente com esse número aqui. Eu tenho um estudo mais antigo, né, da Fundação Getúlio Vargas, que vai mostrando quanto que custa o filho em cada fase, assim. E aí, chegando nos 23 anos, né, vamos botar aí no finalzinho da faculdade, alguma coisa nesse sentido, em torno de quase R$ 1 milhão. Aí esse número bate com o seu aí? Não, o meu deu um Não? milhão de dólares. Ah, é? Ah, que bom. É, Um dólar a R$ 6. pois é, só que a gente tem que pensar que Uhum. são 23 anos de vida, né? Não é de hoje Sim. para daqui a 23 anos. São Uhum. 23 anos. Se a gente olhar o histórico de 23 anos, de um menino de classe. Aí, ó, o pai de. O Alisson aqui, ó, meu amigo, ele tem um filho gêmeo, dois gêmeos e ainda tem um menino a mais. Então, ele tem três filhos homens, eu tenho três Aham. mulheres, e sendo que dos três dele, ele tem dois gêmeos, né? Entendi. Tá cheio de pai entrando aqui, isso é muito legal. É, primeiro, só te agradecer, né, Fernando, o convite, dizer que é sempre um prazer para mim falar sobre finanças pessoais, ensinar sobre finanças para as pessoas, dizer que finanças é muito mais do que só dinheiro, é Uhum. comportamento, é mudança de mentalidade, é um olhar diferente para as coisas, é a busca de equilíbrio, senão eu não teria três filhas. Sim. Dizer isso, assim, eu sou pai há 8 anos, a minha filha mais velha tem 8, a do meio vai Uhum. fazer 6 mês que vem, a menorzinha faz um esse mês, na sexta-feira agora. Sou casado há 12 anos, vou fazer 13 anos de casado com a Brenda, e de lá para cá eu venho ensinando e aprendendo muito sobre finanças, né? Legal. E existe uma matemática, óbvio, dependendo da família, a criança vai começar a trabalhar mais cedo, dependendo da família, a criança não trabalha, o adolescente, o pré-adolescente, ou o jovem, eu mesmo comecei a trabalhar com 17 anos, mas Uhum. essa realidade de 1 milhão de dólares é para um filho que não vai trabalhar até formar na faculdade. E, Sim. obviamente, esse filho fez inglês, esse filho fez futebol, fez Uhum. natação, assumir um padrão de classe média alta ao Uhum. longo dos anos, e a conta do 1 milhão de dólares, ele não se refere a 1 milhão de dólares V6, nem V5, né? Porque o dólar agora Sim, está sim, sim. 5,05. Ele se refere. A medida do dólar é a moeda mais fácil da gente fazer esse tipo de análise, porque tem relação com o tempo. Então, se Uhum. pegar os últimos 23 anos, eu concordo com esse prazo, o gasto, em média, quando aquele pai quer dar tudo para o filho e consegue dar com equilíbrio, dar os estudos, propiciar o filho a ir para a faculdade sem ter que trabalhar, aí paga o carro com a gasolina, além da faculdade, a Uhum. faculdade está carérrima hoje, estudou em escola particular, ou seja, teve um bom padrão de vida, a, 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 a resposta para A isso, conta chega nesse número. a conta chega a 1 milhão de dólares. Entendi. E é legal, então, a gente poder também até explicar por que que quando você tem dois, três, você não multiplica isso por dois, três também. Porque tem alguns custos que são rateados ao longo aí, como moradia, por exemplo, né? Excelente. Em função Várias disso. coisas, né? A começar da roupa, né? Das roupas Sim, que vão exato. passando de filho para filho. Aí Aqui vocês em fazem isso casa, também. claro que a gente faz. Aqui a gente E a faz com gente roupa, tem bicicleta, tênis. com tudo, com tudo.
com tudo. Olha só, olha que legal. Primeira coisa, entender isso. No meu caso, nasceu uma filha, e eu quero falar também sobre planejamento para chegar ao filho, tá? Mas, isso, nós vamos falar disso também. Parte que a gente tem muita coisa para falar. Vou te responder aqui. Tá bom. Então, nasceu Helena. Depois de 2 anos e 5 meses, nasceu a Mariana. Nós aqui em casa temos muito cuidado com as nossas coisas, então as coisas, elas de fato, elas puderam ser usadas com a outra filha, que é a Mariana. Então a gente conseguiu aproveitar muita coisa em relação à roupa. Outra coisa, aí para a terceira filha, a gente já não aproveitou, a gente já tinha dado tudo. A gente sempre quis ter 3, depois que nasceu a segunda, a gente começou a repensar, e depois que a segunda entrou no eixo, a gente resolveu ter a terceira. Então essa distância fez com que a gente tivesse que comprar de novo, e aí, agora vai ao encontro do que eu queria falar. A nossa vida eu acredito muito nisso, na questão de que você dá, o que você planta, você colhe. Ao longo da nossa vida, a gente não só viveu isso, mas a gente ensinou isso para as nossas filhas, de que tudo que a gente ganha, a gente tem que dar. O que eu quero dizer com isso? Temos um armário. O nosso armário não precisa ter mais roupa, mais brinquedo do que aquilo que a gente tem hoje. Então a gente tira uma fotografia e diz: essa quantidade que ocupa esse armário é mais do que suficiente. É o ideal, viver. Né? O que significa, Fernando, que se eu ganhei alguma coisa, eu posso dar aquela coisa. Se eu comprei alguma coisa, eu posso dar aquela coisa. Eu lembro de um dia desses, a Helena, minha filha mais velha, ter ganhado um tênis novo. Ela falou: papai, eu não tenho tênis velho para dar. Eu falei: filha, a gente não tem que dar o que é velho. E é muito legal ir criando isso na cabeça das crianças, né? Também. E colher o fruto disso. Se ela está ganhando um tênis novo, é porque ou Deus abençoou o pai dela e o pai dela teve condição de dar, ou Deus deu a graça de permitir que ela recebesse mais um tênis mesmo sem precisar. Ou seja, ela pode dar para alguém que precisa um tênis novo, um brinquedo novo. Não necessariamente que você tá velho, né? Isso, esse é o foco. A gente tem muito aqui em casa essa filosofia de não ter mais coisa do que precisa. Os armários são os mesmos sempre, ou seja, em relação à roupa ou em relação a brinquedo. A gente ter sempre aquilo normal, a gente não ter mais do que aquilo. E isso tem vindo, tem voltado para a gente. A gente usa isso como ensinamento, para a gente ensinar os nossos filhos o tanto que isso faz bem, mas de fato a gente vive isso, assim, a gente tem visto que isso faz bem. Ô Diogo, e você tá falando e você falou um pouco de comportamento, né? E aí eu não sei como é que você que está mais nesse dia a dia, eu também trabalho com isso, mas eu acho que você está mais no dia a dia. Eu acho que comportamento é assim, não sei nem se é 50%, não. Acho que é mais do que isso, talvez, né? Na questão de finanças pessoais. E eu tô passando por isso com as minhas filhas também, né? Também tem a Duda que tem 9, vai fazer 10 agora, e a Gabi que tem 7. Eu tava trocando uma ideia outro dia com uns amigos meus, e elas estão numa fase, eu não sei se é porque elas têm hoje as coisas mais fáceis do que a gente teve, por exemplo, né? A qualidade de vida que as minhas filhas têm hoje é maior do que a que eu tive quando eu era mais novo, apesar de ter tido também uma qualidade boa. Depende do que você chama de qualidade de vida. Não, fala de elas não vão pra rua igual sabe? Você ia, né? Não, mas eu tô falando financeiramente, falando de gasto e tudo mais, né? Hoje elas têm acesso a isso, vamos dizer, mais fácil. E aí, eu tô passando por uma coisa com as minhas filhas que é o seguinte. Você dá uma coisa, ela quer a outra. Você dá outra, ela quer a outra, sabe? Aí a gente tá num trabalho de educação nesse sentido. Por exemplo, eu fui no shopping esse final de semana, meus pais vieram no interior, nós fomos no shopping. Aí minha mãe comprou uma blusa pra Duda, que é a mais velha, e também comprou um outro negócio lá. Aí, pô, ela tinha ganhado uma blusa, um short, e ela falou: pai, agora eu quero comprar um não sei o quê. Eu falei: não, Eduardo, você acabou de ganhar 2 coisas. Não, mas eu vou comprar com o meu dinheiro. Eu falei: não, chega, por hoje chega. Porque parece assim que eles não têm limite para esse querer ou mais, né? E aí isso lá na frente pode se transformar num comportamento compulsivo de gasto, não pode? Claro, claro. Eu concordo plenamente com você. Eu costumo dizer que nós somos os agentes de transformação da nossa vida. Nós que determinamos o que nós vamos colher. Ou seja, nós é que tomamos a rédea das coisas e falamos: tá bom, eu vou vencer.
Eu vou por esse caminho. A gente pode muito bem dizer, ah, não, meus pais não me deram educação financeira. Ah, não, eu não tenho jeito, eu não entendo matemática. É muito fácil fazer isso, ficar se sentar nessa desculpa, né? Exatamente. Sentar nessa desculpa e nunca tomar a rédea das coisas. Então eu digo o seguinte, qualquer um de nós, escutem, olha aqui nos meus olhinhos, gente. Qualquer um de nós somos capazes de mudar a nossa história. Nós somos capazes de alcançar todos os nossos sonhos financeiros. Todos os nossos sonhos financeiros. O que vai diferenciar entre eu e você, Fernando, ou entre nós e a nossa audiência aqui, é o tempo. Mas com disciplina, com persistência, vivendo com equilíbrio, a gente consegue chegar onde a gente quer. E as nossas crianças, elas vivem num mundo hoje, eu acho que até menor qualidade de vida que a nossa. Claro, eu passei muito mais sufoco financeiro. Sim. Tanto é que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, mas eu vivia na rua, brincava na rua. Eu também, que sou do interior, também ficava na rua o dia inteiro. Disso. Sendo que nossos filhos não podem, né? No nosso caso aqui é só filha, então as nossas filhas não podem. Mas elas vivem numa inserção de celular, de internet, que parece que é tudo fácil. Que é só ir ali e comprar. Então isso, ao meu ver, isso dificulta muito. Aí uma aí. Ei, gatinho. Fala oi. Fala oi. Oi. Tudo jóia? Pediu, você acabou de falar, eu chamei ela para abrir a live, ela não veio porque eu tava mexendo no celular. Aí, tá vendo? mas essa é a relação. Elas têm acesso a muitas coisas. E, Fernando, só cabe a gente a tomar controle dessa situação, exato, a ter disciplina. Olha só que interessante. De novo, a Helena, que é a minha filha mais velha, ela ganhou dinheiro no aniversário esse ano. Em fevereiro, a gente deu dinheiro para ela fazer as compras dela. Só que a gente não limitou prazo e a gente não limitou, ou seja, ela podia gastar tudo num dia ou podia gastar ao longo de um ano. Sim. O fato é que esses dias atrás, eu combinei com as duas de dar R$50 para as duas. Dei R$50 para a Mariana e R$50 para a Helena. Eu falei, nós vamos no shopping hoje e tem algumas regras para gastar esse dinheiro. Regra número 1. A gente tem 1 hora para gastar. Então, se vocês quiserem fazer pesquisa, façam antes de sair de casa. 2, orçamento, que eu já ensinei para elas. Fazer orçamento e anotar o que quer. Então, elas começam a escrever. Ah, eu quero a boneca tal, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Tá bom, gente, agora vamos olhar preço dessas coisas. Em qual loja mais barato? Em qual loja mais caro? Ou seja, identificar com elas, antes de sair de casa, o que elas querem. Planejamento e orçamento. Coisa que nós adultos muitas vezes não fazemos e a gente pode ensinar nossas filhas com essas coisas simples. A Mariana, com 5 anos, ela já entende isso. Coloca no papel. Eu fiz um desenho para elas de uma barra em branco. Então eu fiz aqui uma barra e deixei ela em branco. E eu fui colorindo a barra à medida que o dinheiro ia acabando. Olha que legal. Para que a Mariana mais nova pudesse entender como que ela identifica, como que ela consegue entender que o orçamento dela está acabando, né? Então, foi muito legal que ela consegue. Papai, tem mais. Papai, eu consigo usar mais. Então, cria essa relação. Sim. Mas tanto Helena quanto Mariana usaram os R$50 nesse sábado que eu fui com elas. E a Helena falou, papai, eu ainda tenho dinheiro do meu aniversário. E ela tinha mesmo. E ela tinha controlado isso. Ela tinha dinheiro de fevereiro. Ela falou, posso usar meu dinheiro do aniversário para complementar aqui com o que eu quero? Eu falei, claro, filho. Claro. Você pode, é seu orçamento, pode usar. Mas veja que interessante. Ela guardou, ela entendeu o valor do dinheiro no tempo. Sim. Ela entendeu o que ela poderia fazer com aquele orçamento e foi tomando as decisões dela. Então é muito legal a gente como pai, a gente delimitar o escopo dela, porque senão elas se perdem, elas não vão sair gastando de qualquer jeito. Sai gastando de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, é muito educacional a gente deixar elas gerirem o dinheiro delas. Então, à medida que elas têm o dinheiro e que elas podem usar, a gente educa elas. Tem um estudo de uma universidade americana que botou um grupo de crianças e separou em outro grupo de crianças e colocou doce ou bala na frente dessas crianças. E falou, vocês podem pegar tudo de uma vez e comer, mas aí vocês vão pegar só uma vez, ou vocês podem ir comendo aos poucos. E aí vocês vão ter bala para mais tempo. As crianças que avançaram no doce
e eles fizeram acompanhamento dessas crianças ao longo da vida, elas tiveram mais dificuldade em lidar com o dinheiro, entendeu? Elas foram mais imediatistas o resto da vida, nesse sentido. Então, acho que é muito do que você está falando aí, né? Nós acabamos enveredando para esse lado aqui da live, mas eu acho mais importante esse papo para os pais que estão ouvindo do que saber em si quanto custa, é 1 milhão, se são 2 milhões. Né? Acho que esse tipo de papo que nós estamos tendo aqui é muito mais legal e mais rico para os pais que estão ouvindo a gente. Até porque, Fernando, a gente, ao falar $1 milhão, é uma referência que até quem é mais assusta um pouco, né? quem tem menos condição vai falar assim, que é isso, eu não vou gastar nem 100 mil, eu nem sei como gastar. Então eu queria dizer 2 coisas. A primeira é que você, quando controla seu orçamento, você descobre coisas que você não sabe. Então eu tenho clientes, Fernando, que falam assim, não, eu gasto no máximo 5 mil por mês. Na hora que eu vou ver, o cara tá gastando 10, é o dobro do que ele podia gastar. Sabe nem quanto que gasta, né? Então, ao dizer isso sobre uma criança, eu queria afirmar isso. É chamar sua atenção, independente de você gastar isso ou não, porque cada pessoa é de um jeito, cada família é de um jeito. Você vive uma situação hoje que em 23 anos, assumindo o nascimento do filho hoje, que você vai gastar com ele até o dia dele começar a trabalhar, se ele começar a trabalhar depois de formar na faculdade. Sim. Ou seja, tem todo esse viés, tem toda essa situação que de pessoa para pessoa vai mudar. Então, é só uma referência. Vai ter gente que nem R$1 milhão, nem 100 mil reais. Por quê? Porque vai usar as coisas, vai pegar tudo coisa usada, não vai ter condição de colocar numa natação, numa academia, vai colocar numa escola estadual, municipal, vai depender de cada pessoa. Agora, isso aqui é uma referência. E isso aqui não pode te impedir de ter filho. Porque filhos são heranças de Deus, são bênção na nossa vida. Aqui no curso as pessoas perguntam muito, assim, em palestras que eu faço, né? Fazem muita pergunta, mas quanto custa o planejamento, a chegada de um filho? E a minha resposta é sempre depende. Muito nesse sentido que você está falando. Né? A criança não precisa de ter um quarto luxuoso, todo reformado. Ninguém precisa ir para Miami fazer enxoval da chegada do bebê. Então depende da situação financeira de cada um. Né? Se você vai fazer um chá de fralda com os colegas do trabalho, você vai ganhar fralda para 2 anos aí, empacotado, dentro de casa e tal. Então tem algumas coisas que diminuem ou aumentam esse custo. Mas então eu queria que você falasse um pouco também sobre, independente do valor, né, como se planejar para a chegada do filho. É importante fazer esse planejamento, né, Diogo? É muito importante. Eu vou contar a minha experiência e ao contar a minha experiência eu vou ensinar as pessoas como que se faz. Quando a minha esposa ficou grávida da primeira, da Helena, ou seja, 9 anos atrás, o que eu fiz? Eu fui atrás de pessoas que eu convivia, pessoas que têm a mesma classe social minha. Não adiantava eu ir atrás dos ricos naquela época, dos bem mais ricos do que eu, e não adiantava eu ir nas pessoas mais simples do que eu, mais humildes do que eu, que têm menos dinheiro que eu. Eu fui nas pessoas que tinham hábitos parecidos com os meus. E Deus me deu a oportunidade de ter 2 cunhadas, a minha esposa tem 2 irmãs e um irmãozinho de criação, e 2 irmãs. E as 2 irmãs são mais velhas. As 2 irmãs já tinham tido, cada uma já tinha tido 2 filhos quando a minha primeira veio. Ou seja, eu olhei para elas e falei, gente, o que vocês gastam? Senta aqui e me conta. Na hora que nasce o neném, com o que vocês gastam? Aí assim, uma tem babá, a outra não tem. Nós nunca tivemos babá. A gente não se dá bem com isso. A gente até tentou, mas não conseguimos. É educação, é tipo de vida. E a gente escolheu não ter. Então tá aí, é um gasto a menos gigante. Beleza. Fralda, você falou muito bem, a gente fez uma festa, sobrou fralda para Mariana, para a segunda filha, de tanta fralda que nós ganhamos. Pois é, e fralda imagina, é um gasto pesado, né? Altíssimo. Mas enfim, a gente conversou então com as pessoas, eu conversei com as minhas 2 cunhadas, que tinham mais ou menos o mesmo padrão de vida nosso. Falei, com o que gasta? E elas foram linkando as coisas, a gente falou, não, isso aqui eu concordo, isso aqui não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não. Aí fizemos um planejamento. Eu vou hipotetizar números aqui só para clarear o que eu fiz, mas que vai servir para muita gente. A gente falou assim, beleza, quando a Helena nascer, a gente vai gastar com ela em torno de R$300. A gente descobriu a gravidez logo na virada do primeiro mês para o segundo, 30 e poucos dias. Hoje em dia se descobre muito rápido, né? Então, nós descobrimos a gravidez e eu falei o seguinte, tá bom, então se eu vou gastar em torno de R$300 por mês, ao invés de eu esperar
a Helena nascer para começar a gastar, eu vou começar a gastar antes. Como? Reservando. Então, a partir do segundo mês, eu comecei a poupar os R$ 300. Para duas situações. A primeira é para me acostumar com aquela despesa. Encaixando no seu orçamento, né? Encaixando no meu orçamento. E a segunda é, caso venha aconteça alguma eventualidade, eu vou ter economizado 3 vezes 8, dos R$ 2.400. E foi isso. Então, novamente, esses números são fictícios para dar uma orientação. Então, a Helena nasceu. Quando ela nasceu, já existia uma poupança, uma economia de 8 meses. de R$ 2.400 para torrar com ela. E ainda tínhamos o hábito de gastar com a criança R$ 300 por mês. O que aconteceu com a Helena? Os próximos meses de vida dela, a gente gastou muito próximo a esse planejamento, mas muito próximo, meses menos, meses mais. E os R$ 2.400 não foram usados para ela. A gente não precisou de usar. Nada fugiu do controle assim. Repeti a fórmula mágica com a Mariana. Então, vamos usar o mesmo número, R$ 300, 8 meses, e com a Mariana eu precisei de usar o dinheiro. Entendi. O que aconteceu com a Mariana? A Mariana nasceu e ela tinha alergia à proteína do leite, a PLV. Esse troço é muito caro. Tem gente que tem acesso a ir ao governo, pedir latinhas de leite. A gente não conseguiu, a gente teve que comprar. E eu lembro que cada lata de leite custava R$ 212. Isso há muito tempo atrás, né? Há 5 anos, 5, 6 anos, quase 6 anos atrás. R$ 212. E a lata durava 6 dias, Fernando. Nossa Senhora! Qual planejamento daria para considerar um gasto tão alto como esse? Extra, né? Então, o que aconteceu? A gente juntou esse dinheiro do mês a mês, mais o dinheiro que eu poupei para ela, que o caso dela foi mais de R$ 2.400. Vocês estão ouvindo um gritinho de neném aí? É a minha mais nova que ainda não sabe falar, fica gritando para conversar. Ela fica querendo comer, ela fica gritando. Mas ela é demais. E ela tá lá em cima ainda, uma delícia, a Marcela. E aí, o que aconteceu com a Mariana? Todo mês a gente precisava tirar dinheiro dessa poupança, dessa economia, para completar o gasto dela. Porque era muito caro esse leite. Ela ficou tomando esse leite por praticamente 8 meses. No 8º mês, se eu não estiver enganado, a gente mudou para um leite mais barato que custava tipo R$ 170. Era menos que 212, mas foi para 170. Eu lembro que com eu tô rindo aqui sozinho porque esses números te gravaram, né? 212. É muito caro. É muito caro. Eu sei quanto que foi a primeira compra do supermercado aqui de casa. É mesmo? Há quase 13 anos atrás. São coisas que a gente, de fato, lembra. Que marcam, né? Mas aí a Mariana, com 8 meses, ela diminuiu para um leite mais barato. Com 12 meses, ela foi curada. Ela não tinha mais nada. Acabou a alergia. E eu lembro que eu comprava esses leites, esses mais comuns, de R$ 24, R$ 29. E na hora que um pai reclamava comigo de pagar esse leite, eu falava assim, meu filho, pelo amor de Deus, sai daqui. Sai de perto de mim, que você não sabe. Levanta a mão pro céu. Mas com isso, o que eu quero dizer? Que, apesar do sufoco de ter um primeiro filho, de ter um segundo filho, aquela ansiedade que vem, aquele todo cuidado, aquela coisa de pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, no caso da Helena, no caso da Mariana, com esse problema de alergia à proteína do leite, o dinheiro que poderia ser mais um problema, poderia deixar a gente endividado, poderia deixar a gente preocupado, ele de fato ele serviu como uma ferramenta. Nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro que nos serve. E nós utilizamos ele como uma ferramenta de troca ali. Ele precisava nos servir. Precisava comprar aquele leite caro. Ele precisava atender a nossa necessidade. E tudo planejado, tudo no isso que eu ia falar, mas o planejamento foi fundamental, né? Porque quando você não se planeja, qualquer coisinha que sai fora do seu orçamento, isso sai todo dia, né? A gente que é pai de família, você planeja seu orçamento lindo, aí seu carro cai num buraco, rasga o pneu, R$ 1.000. Aí daqui a pouco você não sei o que, cai uma parede lá, solta um azulejo na sua casa. Então assim, todo dia tem um gasto extra, né? Não adianta você querer andar ali na linha tênue ali entre
liminar da coisa? Porque todo dia aparece um gasto extra. E com criança Por também é isso assim, né? que a gente planeja imprevisto. Eu não Uhum. planejei a Mariana ter alergia, Sim. mas eu planejei que se alguma coisa fugisse do radar, eu teria dinheiro para gastar. Ou seja, o meu planejamento consistia em quê? Em separar R$ 300 para gastar com a nova criatura que chegaria aqui em casa. Sim. Agora, ao mesmo tempo, eu poupei durante 8 meses para que, se houvesse alguma eventualidade, eu tivesse dinheiro para gastar. Na nossa vida, no dia a dia, tem que ser assim também. Eu planejo o orçamento, todo aquilo que eu enxergo, e eu separo uma linha de imprevisto, além de separar dinheiro para investir, para viver o amanhã, eu separava uma linha para imprevisto, para que o imprevisto não me deixasse endividado. Pelo contrário. Ah, você vê imprevisto? Tá aqui. Eu separei o dinheiro para você. Sim. E aí, agora eu vou pedir consultoria gratuita aqui. E aí você não vai poder Deixa eu negar encostar que minha você porta aqui. Deixa eu encostar minha Tá, porta. beleza, vai lá, vai lá. Fugiu da hora que eu fui fazer a pergunta lá. Live com filho é assim mesmo. As minhas também invadem direto aqui. Live com filho não, né? Live com 3 filhas. As minhas Só que invadem direto reunião. Outro dia eu estava numa reunião de faz trabalho. parte. É que eu estava numa reunião de trabalho. Então, exatamente, estava na reunião de trabalho, o microfone estava aberto. Foi dando meio-dia e pouco, a reunião não acabava. A Gabi, essa que chegou aqui, entrou na reunião e falou: pai, eu tô com fome. Aí todo mundo ouviu. Aí o pessoal, gente, vamos terminar a reunião. Aí ela acabou com a reunião, 12:30. Ótimo, ótimo. Mas então, queria aproveitar aqui e pedir uma consultoria gratuita aqui para todo mundo. Que é o seguinte: 2 perguntas. Qual a maior dificuldade que você vê hoje em termos de finanças pessoais, comportamental? Qual a maior dificuldade que as pessoas têm em fazer todo esse planejamento que você acabou de explicar? E qual que é a chave para o sucesso para mudar isso? É pergunta de $1 milhão, né? Não, é uma pergunta até corriqueira. Muito recorrente, né? Fernando, cara, eu já estudei demais. Eu fiz pós-graduação em finanças pessoais, fiz MBA em finanças corporativas, fiz tudo quanto é estudo, li tudo quanto é livro de finanças, fiz consultoria com os papas, porque eu falava assim, deixa eu ver o que esses caras estão ensinando para ensinar também. E sabe qual que é a resposta? É a coisa mais simples que tem, é o orçamento. Deixa eu te contar um negócio. Orçamento e planejamento, que está tudo na mesma planilha de Excel, Sim. Inclusive eu tenho de graça no meu site para todo mundo que quiser, é uma planilha que você tem. O orçamento, o que é o orçamento? É lançar o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. Qual que é a regra básica? Não gastar mais do que ganha. Você ganha 10, você tem que gastar menos. Eu costumo dizer o seguinte, você separa 20% para economizar. Tem gente que solteiro consegue poupar mais de 30%. Sim. Tem gente casado com 3 filhos que vai poupar 10%. Por isso que a média de poupar é 20%. Sim. Mas enxergar quanto que você ganha e quanto que você gasta é fundamental esse é o para a sua pontapé. vida financeira. E aqui, você pode rodar o mundo, pode estudar Harvard, pode fazer Stanford, o que quiser. O foco de finanças pessoais para se ter sucesso é ter anotado quanto que você ganha, quanto que você gasta e ter planejado aonde eu quero chegar. A nossa vida financeira, e aí eu vou falar do maior problema das pessoas, é o seguinte, as pessoas querem tudo para ontem. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com mês a mês, por falta de planejamento. Quando a gente olha, quando a gente está de olho no nosso mês a mês, a gente é igual um cachorro que fica andando atrás do rabo. Eu acordo, pago conta, trabalho, eu acordo, eu pago conta. E não muda a vida. Ela fica nesse ciclo vicioso e a vida dela não muda. Quando ela para e fala assim, calma aí, o que eu fizer por um mês, ainda que pouco, e for replicado ao longo da vida, pode mudar a minha vida. E isso tem a ver com planejamento. A própria Bíblia nos ensina isso. Aquele que não assenta a fazer o cálculo para ver se vai ter dinheiro para terminar de construir uma obra. A pessoa vai lá, coloca os fundamentos, coloca os alicerces lá da obra, a sustentação, começa a obra e fala assim, ué, tá caro. Eu não estou conseguindo terminar a obra. Aí o que acontece? Vai pro banco. O povo vai lá e escarnece dele, vai lá e zomba dele. Ah lá, ele começou a construir e não teve dinheiro para acabar. Porque falta planejamento. Então, o segredo de finanças pessoais consiste em
recebimento, aquilo que você ganha, aquilo que você gasta, ou seja, orçamento e Sim. planejamento. Tudo tem que estar no planejamento. A minha viagem tem que estar planejada, o meu novo carro tem que estar planejado, a aquisição de um primeiro imóvel, de uma troca de imóvel tem que estar planejado, os meus sonhos de curto, de médio e de longo prazos precisam ser planejados. As pessoas não conseguem alcançar esses sonhos porque elas estão limitadas muitas vezes ao mês de pagar a conta, de trabalhar, e por não ter disciplina para segurar, para manter aqueles desejos dela. Então, se ela deseja viajar para Paris no final do ano, ou para Guará-Paris, né, no final do ano, ela precisa de quê? De orçamento para saber quanto que custa aquela viagem e de planejamento. Ela começa a poupar hoje, já que ela quer ir em dezembro, ela tem, do mês 5 ao mês 12, ela tem praticamente 7 meses para poupar dinheiro para viajar. Para não esperar voltar da viagem e ter que pagar a viagem e nem lembrar com o que gastou. A viagem é feita com a viagem paga. Quando a gente escolhe viajar, a gente já economizou o dinheiro, já se organizou, já pagou a passagem, já pagou a hospedagem, guardou o dinheiro para gasolina, o que for para comida, para o lazer. Inclusive para a viagem ser prazerosa, né, Diogo? Você não vai ficar pagando cartão de crédito 12 meses, lembrando aquele raio daquela viagem que você fez, né? Exatamente isso, Fernando. Exatamente. Por isso que eu busco o equilíbrio. Eu mando as pessoas viajarem, as pessoas têm que aproveitar a vida, faz parte da nossa vida isso. Mas com disciplina, com equilíbrio, guardando, poupando para o dia de amanhã. Sim. Legal demais. Muito bom. Eu acho que nós estamos chegando no final aqui, são 9h05, né? Eu tô de férias, você tem que trabalhar. Então, ó, tô com o menino invadindo a live direto aqui. Tá certo, faz parte. Que bom, foi muito bom bater esse papo com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar a live salva aqui e me manda, por favor, o link de baixar a planilha, que eu já vou deixar no arrasta para cima lá também. Vou escrever aqui, ó, www. Ó, faz coração. Enquanto ele tá escrevendo, lá. Faz aqui, ó. Diogo e sua grana. .com.br. Minha planilha é de graça. Peraí, meu bem. Minha planilha é de graça. Tá lá no meu site. Todo mundo pode diogosuagrana.com.br. Pode usar. Exatamente. Legal. O Diogo ficou letra maiúscula, mas não tem problema não. Não, mas eu vou botar no arrasta pra cima aqui. Tá. Todo mundo pode baixar, é de graça. A planilha resolve a vida financeira. Diogo, quantos por cento vai resolver da minha vida? Uns 70%, 80% da sua vida vai resolver com orçamento e planejamento. Se você resolver isso, depois você corre atrás de investimento, de previdência privada, de outras coisas que você vai desenvolver em finanças pessoais. Faz parte. Ela tá falando, pai, abriu a porta, pai, abriu a porta. Um beijo, gatinha. Fernando, obrigado pelo convite. Joga um beijo à disposição. Tchau. Tchau. Fernando, fala aí, fala do seu livro, das coisas que você faz também para quem está aqui hoje com a gente, para quem os meus seguidores estão aqui. Legal. Vamos lá. Eu criei aqui em BH, há 5, 6 anos atrás, um curso para o pai de primeira viagem. Como se fosse um curso de gestante, porém de homem para homem, de pai para pai. Porque quando a Duda nasceu lá atrás, eu fiz aqueles cursos de gestantes e tudo, e a conversa era muito focada na mãe. E aí eu resolvi criar um bate-papo de homem para homem, de pai para pai. Hoje existe uma legislação que estende a licença paternidade de 5 para 20 dias para pais que trabalham em algumas empresas que são cadastradas num programa do governo federal. E aí os pais, ao fazerem um curso de paternidade responsável, que é exatamente o que tem aqui no nosso curso, eles apresentam o certificado de RH e estendem a licença. E aí, depois disso, eu comecei, além de ter o curso online, que é o vouserpai.com.br, eu também faço palestra em grandes empresas. Agora, no Dia das Mães, eu fiz um monte de palestra entrando nesse universo da mãe com uma visão do pai, né? E também tem um livro, que é o Vou Ser Pai e Agora. Pega um ali para mim, Gabi, ó, vê se você consegue. Lá em cima, lá, sobe na cadeira sem cair. Tem um livro também, que é um livro físico, que é o Vou Ser Pai e Agora. Então, assim, muito legal poder trazer, né, para essa discussão. Cada dia pais mais participativos. Eu te acompanho aqui, eu sei que você também é um paizão, e isso é muito legal, porque a família ganha muito, as crianças ganham muito com isso, né? Ela conseguiu pegar o livro sem cair. Tá aqui, ó, o Vou Ser Pai e Agora. Que é o manual de sobrevivência para o pai de primeira viagem, não é não, Gabi? Tem que pôr no espelho para ver certo. Tem que pôr no espelho para ver certo. Então tá bom, meu amigo. Muito obrigado.
Valeu. Boa semana para você aí. Obrigado Bom a você. trabalho. Deixa gravado. Eu vou puxar lá deixar. eu vou puxar lá também e divulgar aqui para as pessoas que não puderam Legal. estar com a gente. Tamo Legal junto, demais. boa semana, Deus te abençoe. Tchau, Gabi. Valeu, obrigado. Grande abraço. Dá tchau, Gabi. Tchau. Valeu, Diogo. Um abraço. Valeu. Olha, eu tô